Graça e paz, nós estamos começando mais um culto. Este é o quarto culto, desta campanha de jejum, de oração, de quebrantamento. E nós vamos dar início a este culto lendo os versículos-chave desta campanha. Primeiro está em Joel, capítulo 3, versículo 14. Você pode acompanhar comigo aí da sua Bíblia. Diz assim: multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Nós vamos ler agora o segundo, que está em Daniel, capítulo 9, nós vamos ler do 1 ao 19. É um pouquinho grande, mas você vai ler aí da sua casa, vai pegar a sua Bíblia. E diz assim, versículo 1. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós vamos agora para o versículo 5. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas tuas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos e os seus profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramam sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Verso 14. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois é justo o Senhor nosso Deus em todas as suas obras, que faz, pois não obedecemos a tua voz. Na verdade, o Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê. Temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados, por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para nós, para a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a face, fiados em nossa justiça,
mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém? Nós vemos aqui, Daniel clamando a Deus por misericórdia, clamando a Deus por perdão, e nós estamos também vivendo esses dias, de clamor ao Senhor, clamando ao Senhor por misericórdia, clamando ao Senhor por perdão, não só os nossos pecados, mas o pecado de um povo. Nós vamos continuar, com essa ministração agora. Deus continuará falando conosco. Trouxe aqui uma palavra que tem como tema quebrantamento. Nós vamos aprender um pouco mais sobre o que é quebrantamento e como Deus pode falar conosco através dessa palavra que a gente escuta tantas vezes, Mas precisamos entender verdadeiramente o que ela significa. O salmista diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos contritos de espírito, Eu vou repetir: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Amém? Eu quero te fazer uma pergunta. De quem você costuma estar perto? Eu não sei a sua resposta, mas eu sei a resposta de Deus. Como nós acabamos de ler, de ver, de ouvir, o salmista diz que Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Busque ter um coração quebrantado, porque esse tipo de coração move o coração de Deus. Mas você sabe o que é quebrantamento? No dicionário, a palavra quebrantamento está relacionada com quebra, ruptura, partido, algo quebrado. Então, ter um coração quebrantado significa reconhecer as nossas próprias fraquezas. A pessoa que tem um coração quebrantado, ela não depende mais de si própria, mas ela sabe que precisa de ajuda para ser restaurada, A Bíblia diz que Deus salva e restaura quem tem um coração quebrantado. Então, ter esse coração quebrantado é se sentir partido, quebrado, Saber que algo não está bem. Então, quando alguém tem esse coração quebrantado diante de Deus, ele reconhece, ele está reconhecendo que precisa ser quebrado, que precisa de ajuda, ajuda na sua vida, nos seus sofrimentos. Eu anotei aqui um conceito de quebrantamento e eu queria ler com vocês. Diz assim: quebrantamento é o ato de humilhar-se diante da poderosa mão de Deus. É reconhecer-se extremamente limitado, humilhado, e dependente da graça e do infinito amor de Jesus Cristo. Ou seja, não é um sentimento tipo, hoje eu acordei muito quebrantado, Mas é uma decisão de vida, a decisão de ter o seu coração quebrantado diante de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a epístola de Gálatas, ele falou: eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim, O meu viver, isso demonstra um coração quebrantado. Paulo estava dizendo ali que estava quebrado ao ponto de não aparecer mais, e sim Cristo aparecer na vida dele, E quebrantamento é justamente isso, é ver o homem exterior, o homem natural, ele ser quebrado para que o homem interior possa fluir. Amém? Um dos alvos de Deus é nos tratar como pessoas. Um dos alvos desse tratamento é nos levar ao quebrantamento, Eu não sei se você já percebeu que diante de algumas situações difíceis que acontecem em nossas vidas, a gente se quebranta mais, a gente se derrama mais, A gente chora mais. O quebrantamento, ele é um tratamento de Deus, Que vai nos capacitando a sermos úteis diante de Deus. É se render totalmente a Deus, sem nenhuma reserva. E neste sentido eu quero destacar aqui 2 homens na Bíblia que carregaram o quebrantamento como uma marca, O primeiro, Daniel, que sempre encontrou força e refrigério na intimidade com o Pai desde sua adolescência, Ele se transformou em um grande homem,
né, no meio do povo estrangeiro, porque ele encontrou o seu lugar de quebrantamento diante de Deus. E por causa disso, Daniel não se dobrava diante de homens, nem diante de situações desfavoráveis na sua vida. Ele prevalecia em tudo, porque ele entendeu, né, que precisava ter um coração quebrantado diante de Deus. Daniel, ele se dispôs a se arrepender em lugar de toda a nação, né? Chorando o pecado da nação, confessando como se aqueles pecados fossem dele. É tempo de, assim como Daniel, nós nos quebrantarmos em lugar da nação, né? Chorar, se arrepender por nós mesmos e por todo um povo. Por 21 dias Daniel orou e jejuou, até que um anjo veio trazer a resposta, o entendimento das profecias e dos desígnios de Deus. Imagina aí a quantidade de pessoas, de famílias, né, que estão esses dias aqui no Brasil chorando, se quebrantando, orando diante de Deus. Enquanto Daniel orava, uma batalha se travava no mundo espiritual. E assim é conosco também, né? O povo estava lá em Jerusalém, Daniel não estava lá, mas mesmo distante ele percebeu que precisava orar, chorar, né? E ele fez isso. Os fardos do povo de Deus precisam pesar dentro de nós, precisam pesar no nosso coração, nos nossos ombros. Jamais seremos verdadeiros intercessores se a gente não sentir o peso das aflições do povo sobre nós. E nós precisamos pedir a Deus para estarmos dispostos, né, a aprender sobre isso. Durante esses 21 dias, Daniel deixou o convívio social, ele se recolheu para um tempo de quebrantamento, de jejum, de oração em favor de sua nação. Talvez essa seja a nossa realidade hoje. Estamos deixando o convívio social, mas assim como Daniel, nós precisamos aproveitar esse tempo para nos quebrantarmos diante de Deus. Outro exemplo de quebrantamento é o de Davi, né? Davi foi ungido rei, teve muitos êxitos em sua jornada, teve muitos erros, né? Grandes erros. Mas o diferencial na vida de Davi é porque ele sabia se quebrantar diante de Deus. Ele entendeu o poder de chegar diante daquele que pode perdoar pecados, pode mudar histórias. Assim como Daniel, Davi amava a presença de Deus, né? Eu separei aqui algumas qualidades produzidas pelo quebrantamento, né? A primeira delas é a mansidão. Que é a mansidão? É o temor de Deus em nossos corações, que pode ser expresso através das nossas palavras, nossa maneira de agir, de falar, de se expressar, de tratar as pessoas, né? Uma segunda qualidade, um espírito ensinável, alguém que sabe receber instrução, né? Que não é resistente e por isso pode ser edificado em qualquer circunstância, né? Alguém que prontamente confessa seus pecados, que está disposto a receber ajuda espiritual. Uma terceira qualidade, sensibilidade ao Espírito Santo, né? Sempre que faz algo de errado, se arrepende, assim como Davi, tem sensibilidade também a situações tristes de outras pessoas, se coloca no lugar das pessoas, se coloca no lugar do outro, se coloca na disposição de ajudar, né? Um espírito quebrantado, ele promove também a unidade no corpo, na igreja, ele faz de tudo para estar em paz com todo mundo, ter comunhão com os irmãos, né? Então essas são algumas qualidades de um espírito quebrantado, né? Eu quero dizer assim, que mesmo que seja difícil, mesmo que muitas vezes a gente esteja sem força, nós precisamos seguir esses exemplos e nos quebrantarmos diante do nosso Deus, né? Confessar nossos pecados, os pecados da igreja, os pecados da nação, como se esses pecados fossem nossos, né? Até hoje aquela mulher que lavou os pés de Jesus, né, e secou com seus cabelos, ela é lembrada como muitas pessoas consideram como uma fraqueza, né? Mas na verdade ela entendeu sobre quebrantamento. Ela estava ali regando os pés de Jesus com suas lágrimas, ela beijava os pés de Jesus, ela ungia com seu perfume, né? E mais tarde essa mulher recebeu um grande milagre na sua casa,
que foi quando seu irmão Lázaro ressuscitou depois de ter passado 4 dias morto, né? Foi um grande milagre que aquela mulher viveu. Então, diante de tudo que vivemos, das situações difíceis aos nossos olhos, nós vamos nos quebrantar e atrair o milagre para nossa casa, para nossa vida, para nossa família. Nesses dias, né, Deus irá ressuscitar os nossos sonhos. Grandes milagres começarão a acontecer em nome de Jesus. Mas para isso precisamos ter essa percepção, né, para o quebrantamento. Nós precisamos ter em mente que Deus usa circunstâncias para nos levar a um quebrantamento mais profundo. Eu sei que às vezes é difícil entender isso, eu falo por mim mesma. Muitas vezes eu não entendo coisas que acontecem na minha vida, né? Mas mesmo assim eu preciso enxergar a mão de Deus, reconhecer que Deus está operando, mesmo se eu não estiver vendo, porque Deus sempre irá permitir situações para nos aperfeiçoar, para que a gente se quebrante diante dele. E é assim que nós temos que enxergar tudo o que acontece em nossa vida. Amém? Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração. E a partir de hoje você vai procurar melhor esse quebrantamento mais profundo. Amém? Antes de encerrar o culto, nós vamos orar. Nós temos alguns pedidos de oração, né? Nós temos alguns motivos de oração dentro dessa campanha. Eu acredito que você esteja orando, né? Baseado nesses motivos. Você deve ter recebido. Então, aí na sua intimidade com Deus, nos seus momentos a sós com Deus, separe esse tempo para você orar, né? Ponto por ponto, clamar ao Senhor por sua vida, por sua igreja. Nós vamos orar aqui pelos pontos, né, de forma geral, mas você, na sua intimidade com Deus, vai batalhar por cada ponto especificamente. Amém? Nós vamos orar agora. Aí onde você estiver agora, na sua casa, você vai fechar os seus olhos e você vai orar. E Deus vai nos ouvir. Eu tenho absoluta certeza disso. Amém? Feche seus olhos. Nós vamos começar orando pela família apostólica. Senhor Jesus, nós te apresentamos a família apostólica, Senhor, que o Senhor esteja guardando, Senhor, protegendo, livrando. Nós te agradecemos pelos teus cuidados com essa família, pelos teus livramentos, Senhor, pela provisão, Pai. Nós declaramos, Senhor, que essa família, Senhor, está guardada, Senhor, em um lugar seguro, Senhor, à sombra das tuas asas, Pai. Nós te apresentamos também o MINGE, a nossa igreja, cada discípulo, cada líder, cada geração, Senhor. Que seja um tempo de crescimento, Senhor, um tempo de amadurecimento para cada um de nós. Nós te apresentamos os governantes, Senhor, desse país. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê discernimento, Pai, para que eles possam fazer o bem para o teu povo, Deus. Nós te clamamos por nossa nação, Senhor, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga refrigério, que o Senhor traga restauração. Nós te clamamos pelos enfermos, Senhor. Tu és a nossa cura, Senhor. Tu és o nosso socorro, Deus. Nós te apresentamos, Senhor, também cada família que está agora orando conosco. Eu abençoo cada família representada, Senhor. O Senhor as conhece, sabe o que cada um tem precisado, sabe o que cada um tem pedido, o que cada um tem chorado, tem clamado, Senhor. Visita agora, Senhor, cada família, Senhor. Onde estiver agora alguém orando junto comigo, Senhor. Que a tua presença seja real, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo a sua vida, né? Nós vamos declarar agora que haja paz em Jerusalém, haja paz em Jerusalém, haja paz em Jerusalém. Diga 3 vezes bem forte: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Fique atento às ministrações, fique atento aos vídeos, aos áudios. Não se distraia, não perca seu tempo, você está focado. Amém? Fique firme, né? Nos dízimos, nas ofertas, continue sendo fiel ao Senhor. Se você precisar de ajuda nesse sentido, procure o irmão Paulinho, que está aí ajudando a igreja nesse sentido, né?
Fique atento aos avisos, estamos em uma campanha também de arrecadação de alimentos. Procure a Ana Lúcia e sua equipe, né, equipe de ação social, ofereça sua ajuda com alimentos, tem famílias precisando, né? Essa é uma ação muito importante da igreja, faça a sua parte. Se você tem dificuldade de levar o alimento para a igreja, você pode entrar em contato com o pessoal da ação social e eles vão pegar o alimento em sua casa, então não deixe de participar, amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus, amém.